Graça e paz mais uma vez a todos os irmãos, um bom dia que você pode estender ao lado, um cumprimento amoroso, solidário, próximo. Dia de alegria, como já foi dito, dia de ressurreição, né? Nós vamos estar nesta manhã partilhando juntos da mesa do Senhor. E é um tempo de alegria, é um tempo de celebração. Estar diante da mesa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, se alimentar, nos alimentarmos juntos do banquete da palavra, diante de uma mesa que, muito mais do que simbólica, é real, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco. Então é importante que saibamos que o Senhor está aqui e de que Ele está com o seu povo. Eu gostaria de convidá-los nessa manhã a refletir, antes de tomarmos juntos a ceia do Senhor, na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos. O Jonas já pode colocar a imagem, ainda não, da ceia, que vai estar com o marcador de texto de Romanos ali, tá bom? Romanos capítulo 5, por favor. Romanos, epístola aos Romanos, capítulo de número 5. Deixe-se penetrar pela palavra de Deus, aponte-a para o seu coração, mire no alvo certo, que é o seu coração. Deus quer falar com o seu coração, Ele quer que nós tomemos parte dessa mesa com o coração alinhado com as palavras dEle. Então, se estiver com sono, você levanta, se tiver com dificuldade de prestar atenção, se a cadeira não estiver num ponto bom, afasta um pouquinho, não tem nenhum problema. Nós estaremos lendo Romanos capítulo 5, precisamente entre os versos 6 e 8, ok? E no verso 8, a igreja estará lendo comigo em voz alta. Eu vou ler os 6 e o 7, a igreja leu o verso 8. Romanos capítulo 5, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer, toda a igreja. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Graça de Deus para a nossa vida nessa manhã. Eu os convido a orar comigo, por favor. Pai, nós estamos aqui pela Tua graça e vamos ouvir Tua palavra. Sabemos que a palavra não volta vazia, mas faz conforme lhe apraz. Senhor, a todos nós aqui há uma grande necessidade, um grande desejo de que essa palavra, que nunca volta vazia, Senhor, penetre bem fundo nos nossos corações. Que estejamos nos preparando para tomar parte desta mesa com a consciência renovada e o coração desejoso pela palavra de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Um copinho de água para a diaconia, se puder me dar. Quando nós somos crianças, e eu sei que para alguns de nós já faz tempo, mas quando nós somos crianças, temos manias e coisas de criança. Crianças choram, não tem nenhum problema. Crianças choram. Criança está fazendo o que criança faz ali, tá? Mas eu gostaria de ressaltar que, conforme a gente vai ficando adulto, talvez a gente esqueça algumas coisas de criança, ainda mais se a gente não tiver crianças em casa. Mas algumas coisas de criança são bem marcantes. Por exemplo, crianças ficam muito animadas com um presente que você promete a elas. E quando o presente chega, é aquela coisa de rasgar, de pegar, jogar para cima, né? A criança fica animada com o presente. A criança fica animada com promessa de ida. Mas você já viu como é que ela fica quando chove? Você já viu, né? Tudo que está ao redor, nada importa. A culpa da chuva é sua, de Deus e de quem mais aparecer pelo caminho. As crianças não estão, parecem, muito preocupadas, talvez, com a seca em algum lugar, ou seja lá o que for. Você até tenta fazer alguns argumentos de Deus está fazendo isso por propósitos maiores. Muito obrigado. Aqui.
Mas a verdade é que criança não se importa com seus argumentos. Você já teve essa experiência, né? Até a coisa apaziguar, leva um tempo. Isso também envolve, por exemplo, ordem simples: dormir, acordar, tomar banho. Se estiver no meio de uma coisa legal, como é que fica? Se estiver fazendo uma coisa muito divertida e falar assim, acabou. Você sabe, né? Não é fácil, não. Você treina, mas às vezes as coisas não saem como você gostaria. E aí você tem que ficar mais uns 5 minutinhos. Eu costumo fazer a estratégia de, daqui a 5 minutos, para passar por benevolente. Filhas, entreguei. Para passar por benevolente, né? 5 minutos. Papai vai dar mais 5 minutos. Mas a verdade é que as crianças parecem não entender muito bem quando as coisas não saem do jeito que elas queriam. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente aponta para elas e diz o quê? Coisa de criança. É isso que a gente fala. A gente fala que é coisa de criança. Chamamos isso de coisa de criança porque reconhecemos que as coisas não podem ser medidas pelas circunstâncias, ainda mais as coisas que elas medem, que são coisas que não são vitais e tudo mais. Esse algo infantil, esperamos, passa com o tempo. Mas eu gostaria de ressaltar a vocês algo assim similar para nós adultos, para as crianças. A tampa da autoridade para as crianças é a gente. É claro que a gente aponta para Deus, eu não estou falando isso. Mas para eles, nós somos a tampa da coisa, né? Fecha ali. É assim ou não, é por ali. Mas quando nós ficamos adultos e depois responsáveis por nós mesmos, quem é a tampa? Quem tomou aquele lugar, né? É Deus. Claro, ele sempre esteve lá, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que aquele que fica mais evidente e óbvio é a instância última de autoridade que diz sim ou não é Deus. E aí o que se espera é que a gente não tenha mais aquelas atitudes de quê? De criança. Mas isso não é o que acontece. Isso não é o que acontece. A tendência humana é de que, apesar de reputarmos aquilo como coisa de criança, quando depois de adulto nós temos que nos deparar com o nosso pai, a nossa atitude se parece muito com aquela do dia da chuva que acabou com o passeio. Nós costumamos olhar e dizer: se tu me ama mesmo? Tu me ama mesmo? Porque se tu me ama mesmo, isso não parece ser coisa de quem está amando, quem está dando algo amoroso. Costumamos pensar e olhar e perguntar: Deus é mesmo bom? Acho que eu não preciso ir muito longe. Eu só começo comigo e depois parto para alguém aqui. Você nunca pensou assim: Deus é bom mesmo? Essa pergunta que a gente faz diante da circunstância, que não é mais um dia de chuva, mas é uma falta de alimento, uma doença que ninguém queria que estivesse lá, o falecimento de alguém amado, ou mesmo alguém que você queria muito que se convertesse, mas parece que insiste com a sua rebeldia contra tudo. Nós olhamos para Deus do mesmo jeito, e muito pior, pela consciência que temos como adultos, e dizemos: por quê? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Esse tipo de julgamento que nós fazemos com Deus, é claro que ele se reverte no que nós fazemos com os outros. Afinal, tudo que bate na vertical cai para a horizontal. Mas hoje aqui eu gostaria de pensar mais diretamente na vertical. Nós temos a tendência de julgar Deus pelo que Ele fez na última semana, ou o que parece que Ele fez na última semana. Nós temos a tendência de analisar e medir Deus pela sua última bondade, ou pelo seu último não. Essa tendência infantilizada de lidar com Deus não é só das crianças, não. É do nosso coração ingrato. Nós temos dificuldades em lidar com isso. É claro que o texto vai ser abordado, o verso 6, 7, 8 e até o 9 vão ser utilizados para a compreensão do que o Senhor está nos dando, mas eu queria que você fosse comigo, de modo particular, até o capítulo 8 da mesma carta, capítulo 8 de Romanos. Se você puder ir até lá, eu gostaria que você lesse comigo o verso 28, que inclusive vai ficar aqui projetado. O verso 28 é muito conhecido de todos nós. Eu gostaria que você pudesse ler em voz alta Romanos 8, 28. Podemos? Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Exatamente. Esse sabemos, ele repousa sobre algo que parece que é para todo mundo. Acho que a igreja de Roma, quando leu o sabemos, e o Paulo escreve o sabemos e eles leem, a gente sabe disso, né? A gente sabe que de Deus só vem coisa boa para os seus filhos, não tem coisa ruim. Seus filhos não colhem atos ruins de Deus, sabemos disso. Então, quando Paulo envolve-nos com o sabemos, ele está nos abraçando com uma realidade que sabemos. O pastor André podia chegar aqui, nesta manhã como está, e numa conversa mesmo, não numa pregação, falando, sabemos que todas as coisas cooperam. E dizer isso com aquilo que já é notório da bondade de Deus em nosso meio. Sabemos que Deus faz bem àqueles a quem Ele ama. A gente sabe disso. Mas, quando Deus faz bem ao modo de Deus, é que a coisa fica difícil. É quando Deus opera por caminhos misteriosos. É quando Deus trabalha em nós um bem que não queremos ou que não vemos. É claro que existem muitas situações que eu poderia usar aqui da própria igreja, membros falando coisas que não viam bem, mas depois viram, e até hoje alguns que não sabem o bem que aquilo era, mas reconhecem que deve haver algum. Então, se olharmos para a história da igreja, os santos sempre foram amados por Deus, com todo o bem de Deus, mas não com todo o bem que eles queriam para si mesmos. Eu vou contar uma história que já é de conhecimento da igreja, ou de boa parte de vocês. Benjamin Warfield, eu vou contar uma história para vocês aqui dele. Benjamin Warfield foi um teólogo conhecido mundialmente, professor do seminário de Princeton, durante quase 34 anos até a sua morte, em 16 de fevereiro de 1921. Muitas pessoas conhecem seus livros famosos, como, por exemplo, a Inspiração e a Autoridade da Bíblia. No entanto, o que a maioria das pessoas não sabe é que, em 1876, aos 25 anos, ele se casou com Anne Pierce Kincaid, e os dois fizeram a viagem de lua de mel na Alemanha. Em meio a uma tempestade violenta, Anne foi atingida por um raio e ficou paralítica. Depois de cuidar dela durante 39 anos, Warfield a levou ao último descanso em 1915. Por causa das necessidades especiais dela, Warfield raramente saiu de casa por mais de 2 horas de cada vez em todos esses anos de casamento. Aqui sim, temos um sonho arruinado. Ela nunca foi curada. Eu procurei as biografias de Warfield para ver se eles tiveram filhos ou algo assim. Eu não achei. Pode ter tido, mas eu não achei. Fiquei procurando, desde Wikipedia até biografias e livros. Eu não achei filhos. Eu não sei se eles tiveram. Mas como é isso? Na lua de mel? É claro que quando a gente vê esse cenário, é uma coisa. Quando a gente está dentro dele, é outra coisa. Mas as pessoas mais próximas de Warfield diziam que ele jamais praguejou, de que ele jamais fez daquilo algo com o qual ele julgaria Deus. Na verdade, o comentário dele para Romanos 8, 28, o texto que nós vimos, é maravilhoso. Repare só, olha o que ele diz. A ideia fundamental aqui é o governo universal de Deus. Tudo o que lhe acontece está sob sua mão controladora. A segunda ideia é o favor de Deus para com os que o amam. Se ele governa a todos, então nada, a não ser o bem, pode recair sobre as pessoas a quem ele faria o bem. Embora sejamos fracos demais para ajudar a nós mesmos e cegos demais para pedir o que necessitamos, ele é o autor em nós justamente desses desejos. E ele governará todas as coisas, de tal maneira que colhamos somente o bem de tudo que nos sucede. Esta fala tem muito peso, se considerarmos o que ele viveu. É claro que ela já é de fato verdade, mas muitos de nós cultivam uma ideia de bem para si, de bem pessoal, de bem como bem-estar, de bem como algo que lhe agrada. E as Escrituras sempre ampliam e deixam claro que o conceito de bem não perpassa a minha casa apenas, mas toda a história que Deus está escrevendo em Cristo Jesus.
Por isso, quando nós pensamos sobre a vida, nós nunca pensamos nela como o que aconteceu com o Sr. Warfield e sua esposa. E por tantos e tantos, 39 anos no qual ele esteve com a sua esposa paralítica, ninguém planeja isso para o seu casamento, ninguém pede isso, mas isso é o bem que Deus quis dar a eles. E olhando por isso, olhando por esse lado, não é possível viver uma vida com Deus se não reconhecermos que Ele é bom e Ele faz o bem e que isso não esteja repousado sobre os benefícios que julgamos ter. Porque se a nossa análise do bem que Deus nos dá tem a ver com o bem-estar, com as coisas afáveis, com as coisas que fluem, com as coisas que vislumbramos e então conseguimos, isso vai corromper você. Vai corromper a mim e a você acreditar que o bem de Deus, ele começa em um corpo saudável. Vai corromper o seu coração, entender o bem a partir da prova que você passou, do casamento que você obteve, dos filhos saudáveis. Esse bem é graça também, mas ele não é o princípio da leitura que um cristão faz do bem de Deus. Todas as vezes que estamos diante dessa mesa, o Senhor nos ordena que lembremos de algo que foi feito para o nosso bem, mas que doeu demais nele, a morte dele, o sangue derramado, o corpo esmagado na cruz. Como isso pode ser bem para alguém? É porque foi bem para muita gente além dele. O sofrimento dele foi um bem que nós hoje desfrutamos. Ainda diante dessa realidade, essa semana eu estava estudando a teologia do Jonathan Edwards. E o Jonathan Edwards, ele estava lidando com uma igreja muito fria em dado período no século XVIII em Connecticut, Nova Inglaterra. Ainda não era Estados Unidos, eles ainda não eram emancipados. E o Jonathan Edwards estava desesperado, entre aspas. Ele era um homem bem contido, num sentido de domínio próprio, mas ele estava olhando as pessoas frias para com Deus. Ele estava olhando as pessoas sem desejo pelas Escrituras, sem desejo pelos bens comuns a todos os cristãos. Então, ele estava olhando e vendo que todos buscavam, mal ou bem, aquilo que lhes agradasse. Então, ele que já havia passado por alguns avivamentos em algumas comunidades locais, ele achava até aquele momento, olha que interessante, ele achava, o Sr. Edwards, que o teólogo e pastor e filósofo Jonathan Edwards, ele achava que uma das coisas que ficava mais evidente em quem era salvo é que ela louvava a Deus. Glória a Deus, louvado. E ele, por muito tempo, achou assim. Em dado momento, ele percebeu que aquelas pessoas que tanto batiam palma e faziam alguns frenesis, estavam agora o quê? Com a aparência de que nem cristãos eram. E aí o Sr. Edwards falou assim, caramba, quem ficou na fé? E aí ele escreve em Afeições Religiosas, ele escreve o seguinte, é impossível que alguém tenha conhecido a Deus, se não seja diariamente alimentada por sua bondade e reconheça que Ele é fonte de todo bem, de que Deus é bom, e não é bom por causa disso que eu estou comendo, vestindo, falando, ou porque eu consigo me mover. Edwards vai falar que não ver Deus como bom e fonte do bem derruba todas as realidades que nós temos sobre Deus e toda a nossa própria crença em Deus, porque impede-nos de fazer aquilo pelo qual fomos chamados, glorificar a Deus verdadeiramente, amá-lo e dar graças. Romanos 1:21 diz que a desgraça do mundo caído é porque o mundo caído não deu graças, e não pode agradecer porque não consegue ver bem, o bom. A reflexão é muito curta desta manhã, mas eu me encaminho para dizer que se não reconhecemos que Deus é bom, e não reconhecemos que Ele é fonte de todo bem, e medimos Deus sempre a partir do último evento que nos foi de agrado ou não, nós teremos muita dificuldade de conhecê-lo tal como Ele é. E mais, nós seremos daqueles que vão estar sempre inconstantes e oscilando de um pêndulo ao outro, vendo Deus aqui, não estou vendo mais nada de Deus aqui. Agora eu vejo Deus, que está me agradando. Agora, onde está Deus? Eu vejo Deus, onde está Deus? E vamos
passando de tempos em tempos, sempre sacudidos pelas circunstâncias. Essa realidade é o que nós encontramos então em Romanos capítulo 5, verso 6, onde diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Que fraqueza é essa? Que fraqueza é essa? Talvez não seja muito difícil de perceber que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos fracos, porque de fato isso de imediato nos traz a certeza de que nós não tínhamos força para ir a Deus, nós não tínhamos capacidade para ir a Deus, e nesse sentido isso é razoavelmente correto. Mas é correto, examinando o texto em sua exegese, observar que esta fraqueza, ela não constitui força de desejo apenas, mas um desvio de desejo. Nós nunca tivemos forças para buscar a Deus, porque toda a nossa força e empenho estavam dedicados ao pecado. Tudo que nós éramos, fazíamos, todo o nosso tempo, tudo apontava para o nosso desejo, para ir na direção daquilo que desejávamos. E é por isso que você encontra no verso 10, que não vai ser trabalhado, de que éramos inimigos de Deus. Dê uma olhada, porque se nós, quando inimigos. A palavra de Deus diz que éramos inimigos de Deus. Todo o nosso empenho pessoal era para se opor a Deus, toda a nossa força pecaminosa apontava contra Deus. Não saberíamos, nem desejaríamos buscá-lo. Mas Deus não buscou bondade em nós para ser bom para conosco. Ao seu tempo, apesar de nossa impetuosidade pecaminosa, Deus foi na nossa direção e nos buscou a amar. O amor de Deus não começou. Você já ouviu isso tantas vezes, né? Tantas vezes você já ouviu isso, né? Já leu, né? Livro Reformado, de que o amor de Deus não encontrou em nós nada que pudesse amar. Mas será que você consegue olhar para isso do campo da verdade, grandiosa que isso é, minimamente quando olha para as relações que tem? Experimente viver com alguém que te odeia, te aborrece e tenta destruir tudo que você faz por 30 anos. Você não consegue. Você quer fugir. Você quer sair correndo daquela pessoa. A presença é insuportável, te causa náuseas. Você quer sair daquela presença. Imagine você viver com alguém que é teu inimigo, que destrui tudo que você faz. Você não consegue. Deus olhou para nós, destruindo tudo que Ele fez, e indo contra tudo que Ele disse, e nos amou. E não foi uma coisa assim do tipo, avisar para Israel, avisa que eu amo. Não, Ele deu a vida por quem estava lhe tirando a vida. Ele lhe deu tudo que Ele era, a quem nunca disse, eu quero. Deus quis primeiro, e quis com toda a força, e fez isso por amor. E é por isso que você vai encontrar o verso 7 dizendo: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Cuidado, não se troque com as palavras aqui. O apóstolo Paulo não está dizendo que existem pessoas que não pecam, nem pessoas que são perfeitas. A Bíblia diz que todo homem nasce em iniquidade. Mas a palavra justo aqui nos remete para o Velho Testamento. Lembra do Salmo 15? Quem é o justo? Que não se dá a cobiça, que suas mãos estão limpas, ele não está sendo corrompido, ele está ajudando os órfãos, sabe? Paulo está dizendo assim, de repente você olha para uma pessoa dessa fazendo tudo direito, amando a Deus, sendo justa para com todos, se entregando, e você fala assim, talvez ele ainda põe uma dúvida, talvez por essa pessoa eu morra. Mas olha o que você encontra em seguida. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Você não vai achar nenhuma tradução, graças a Deus, NVI, NAA, ARC, ARA, King James, você pode passear aí, mexe no celular, você não vai achar nenhuma tradução escrita assim, mas Deus provou. Todas elas traduzem como está no grego, Deus prova.
Deus prova no presente. A única prova que nós precisamos é aquela que já aconteceu, mas continua sendo a prova de hoje. Como Ele prova o seu amor? Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Olha a grandeza do que nós estamos lendo. A prova de que Deus te ama já aconteceu e continua sendo a única para hoje. Deus não provou apenas, Deus prova hoje. A prova é, Jesus morreu por nós. É difícil pensar nisso sem minimamente buscar uma coisa aqui ou outra ali, mas eu já estive com pais que se dedicaram muito aos seus filhos, e aí os filhos viraram as costas. Eu já estive com casamentos onde a esposa ou o marido se dedicou, e aí ele vai e ele trai, ela trai, ou ele faz alguma coisa, abandona a família, ou ela, sabe, e a pessoa fala assim, mas eu fiz tanta coisa, por que essa pessoa virou as costas para mim? Ela fica tentando achar um motivo, e ao mesmo tempo medindo todo o gasto de vida que teve para alguém que virou as costas. Mas isso aqui é muito maior. Deus prova o seu amor dando o seu único filho. Isso é maior do que qualquer coisa que você já fez para alguém. Isso é maior do que qualquer coisa que você pode vir a fazer por alguém. Isso é maior do que todas as nossas dedicações a qualquer outra coisa. Deus dar o seu único filho é Deus dar de si mesmo, a si mesmo. E alguém dissesse assim, mas não tinha nada que você pudesse dar no lugar das pessoas, para as pessoas serem salvas? Não, para que elas entendam o amor, eu preciso dar o mais precioso símbolo e verdadeiro algo de amor que eu tenho, que é meu filho. Meu filho, toma para vocês. Meu filho vai salvar vocês. Eu estou dando meu filho para morrer no lugar de vocês. Vocês vão ser salvos, eu vou ver o meu filho, e mais, pelos pecados que estão nele, que são seus, eu terei de executá-lo. Eu com minhas próprias mãos. É isso que diz o profeta Isaías. Ao Senhor agradou moê-lo. Deus não estava passivo na crucificação. Deus estava ativo. Deus estava dando o seu filho e ao mesmo tempo executando. Que dura escolha de amar. Não sei quantos acompanharam os movimentos migratórios da Síria e regiões assim. Há cerca de 10 anos isso tem sido muito frequente, mas alguns 4 anos atrás foi muito frequente. E aí, teve uma cena que me deixou tão mastigado, ainda mais a gente que tem criança, né? Tinha uma mãe beijando uma menininha, beijando e fazendo assim, e ela fazia assim, e beijava, e beijava, e beijava, e abraçava, e amava, e beijava, e abraçava, e amava, porque ela precisava colocar ela por cima da tela da rede, para ir para o campo dos refugiados, e talvez nunca mais ver. O jeito que ela pegava-se aquela criança, era nitidamente, ela tem consciência de que achá-la vai ser... E o que pode vir a acontecer com uma criancinha de 4 anos, uma menininha, num campo de concentração, num campo de refugiados, o que pode acontecer, sabe? A mente daquela mãe. Isso não é nada perto do que ele fez, dando o seu filho. Deus prova. Alguns aqui têm dificuldade de deixar o filho ou a filha aí com alguém no shopping. Deus deu. E esse amor é a prova que absolutamente todas as circunstâncias se dobram e se vergam. A doença se verga, a falta de dinheiro se inclina, tudo se abaixa e diz, isso é outra coisa, isso é outro nível, isso é outro amor. Quando nós ainda éramos pecadores. E, claro, não é pequeno analisar o verso 9, onde diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele
alvos da ira. A ira de Deus está vindo a galope, está vindo devastando universos na direção da terra. A ira de Deus está vindo contra a humanidade. E Deus resgata os seus. Fala assim, não. São meus filhos. É muito amor. É amor demais. É amor demais. E esse amor derramado em nosso favor é a prova definitiva e única que precisamos para seguir a carreira cristã. É a única prova que precisamos para ser resgatados de nossas mesquinhezas. É a única prova que necessitamos para amar os irmãos, porque amar os irmãos é difícil. Mas quando olhamos para esse amor, falamos, difícil sou eu, não é ele não. Difícil é o que Deus fez. Então, nesta manhã, eu busco nessa manhã, como pregador, apelar, pedindo ao Espírito Santo que sensibilize o seu coração sobre o amor de Deus em Cristo Jesus na mensagem do Evangelho. E de que não há nada mais que Deus possa fazer que supere isso. Não há nada mais que Deus possa te dar que supere o que foi dado. Nada do que Deus te deu também supera o que foi dado. Essa é a prova que você precisava nesta manhã de que Deus ama você. Então, se você fez essas perguntas esses dias, esses meses, a resposta é: Deus prova o seu amor, dando Cristo para você quando você ainda era um pecador, quando você ainda era uma mulher que vivia para si mesma. E para não deixar de pensar que cada um aqui pode fazer a escolha de, Deus me desculpe, como eu fui egoísta, Romanos capítulo 2, verso de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando a bondade, que é a bondade de Deus, é que leva você ao arrependimento? Deus ser bom é o que convence você. O que nos leva a arrepender-se não é uma série de argumentos muito bem elaborados. O cristianismo é verdadeiro. Não, o cristianismo é verdadeiro, mas isso não é suficiente para pecadores como nós. Deus é bom, olha tudo que Ele fez, mas isso não é suficiente para nós. Cristo na cruz do Calvário não é suficiente para nós. Se o próprio Deus não vier com bondade e tocar no nosso coração, não conseguimos nos arrepender. O arrependimento não está nas mãos de quem quer, de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então, nessa manhã, até mesmo o seu constrangimento, se há algum, porque o amor de Deus o quê? Nos constrange. Se há algum constrangimento, se há alguma afeição por Cristo, é obra dele, porque somos, inclusive, incapazes de produzir isso mesmo após uma pregação, mesmo comendo na mesa dele, mesa posta por ele. Por isso, nesta manhã, tu também está na mão de Deus para se arrepender. E precisa ir a Ele e pedir que o coração seja compungido, o coração seja constrangido. E é por isso que nesta manhã, antes de tomarmos parte desta mesa gloriosa, nós estamos diante da palavra dEle, pedindo, Senhor, gera arrependimento no meu coração. Senhor, pelo seu infinito poder, traz em mim sensibilidade que não está aqui. Traz em mim respostas para perguntas que eu faço só mesmo para tentar dizer que Deus não é tão bom assim. Perdoa-me, Senhor, por essas perguntas. Perdoa-me por colocar o Senhor em uma prateleira de coisas que eu pego. Deus é bom e prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quanto mais agora, justificados pelo seu sangue, somos por Ele salvos da ira. O amor de Deus está de braços abertos nesta manhã, amando crentes aqui nesse lugar. Ele fez por nós o que jamais faríamos por ninguém. Ele nos amou como jamais amaríamos ninguém. E como jamais amamos Ele, não amamos a Deus na proporção que Deus nos ama. E ainda assim, Ele permanece fiel. Que a fidelidade desse amor recede, desse amor de aliança, inunde o seu coração nessa manhã. Você foi buscado, você estava perdido e foi achado.
Você estava sozinho, foi encontrado. Você estava como inimigo de Deus, se lançando contra Ele. E Ele a abraçou com braços de amor e não soltou mais. Deus não desabraçou desde que te buscou. Que o amor de Deus nessa manhã inunde nossos corações, para que tomemos parte nessa mesa do Senhor. Enquanto a diaconia se aproxima e os músicos, eu convido a uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, que grande amor, que grande amor, que grande amor com que nos amou. Nessa manhã, ó Deus, manhã de ressurreição, que nossos corações se aqueçam por ouvirmos a mensagem do Evangelho logo cedo. Senhor, não há ninguém como Tu. E nesta semana mesmo, onde muitas vezes talvez tenhamos tido atitudes para com Deus condenáveis, talvez tenhamos sido desprezando, sendo pessoas odiosas, e mesmo durante esta semana nós talvez não tenhamos tido a noção dessa profunda e grande afirmação: Deus nos ama. Senhor, que nesta manhã o nosso coração esteja aberto e aquecido para com Deus. Que durante o período em que estivermos à mesa do Senhor, Pai, reconheçamos tal bondade. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Louve ao Senhor nosso Deus.